tarde, malta do futsal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Apoio ao Meio. Eu sou o Rodrigo Correia. Eu sou o Daniel Coelho. E vamos ser os interlocutores deste novo projeto que tem como objetivo debatermos aqui um bocadinho sobre a nossa visão do jogo, do futsal e sobre os diversos temas associados a este desporto, nomeadamente os princípios e fundamentos e como é que os interligamos em contexto de treino. Vamos assim apoiar o meio do futsal, portanto apoiem-nos também, deixando aí o vosso like e os vossos comentários. Isto é feito com vocês, ou seja, nós queremos crescer com vocês, portanto os vossos comentários, se não concordam com o que nós dizemos, concordam, deixem aí porque nós queremos ver e também sigam-nos nas restantes redes sociais que vão estar aí na descrição. Para hoje, o que é que temos como primeiro tema do nosso podcast, Daniel? Para hoje o primeiro tema que vamos apresentar são alinhamentos e vamos procurar definir o que é que são alinhamentos e vamos descrever os dois tipos de alinhamentos que consideramos da nossa perspectiva. O que é que são alinhamentos? Bem, como o nome indica, é a colocação de um jogador no meio de uma linha de passe, criando assim duas linhas de passe alinhadas para o portador da bola. A do jogador intermédio e a do jogador que está atrás dele. Vamos ter os vídeos a passar aqui com situações de alinhamento. Tipos de alinhamento. Na nossa concepção definimos dois tipos de alinhamento. O primeiro, o alinhamento direto, que passou aqui no primeiro vídeo, que depende da relação direta entre o passador e o receptor da bola. Portanto, um alinhamento direto entre esses dois jogadores com um terceiro homem. Em que quem alinha é o primeiro jogador do passe. E temos também o alinhamento indireto, ou divisão de marcação, que tem como objetivo um jogador que em princípio não faria parte da jogada, vai fazer parte da jogada, dividindo aqui a marcação do defesa, criando assim uma dúvida neste. Para que servem então os alinhamentos? O objetivo dos alinhamentos é criar dúvidas na defesa sobre qual é que vai ser o comportamento do jogador com bola e dos jogadores sem bola, também criando dúvidas sobre qual é que é o jogador que devemos acompanhar e que devemos marcar. Nós marcamos aqui alguns critérios de sucesso para um bom alinhamento. O primeiro critério de sucesso é a proximidade ao defensor, e se estivermos a falar, por exemplo, num alinhamento indireto, temos de passar bem próximo do defensor, uma vez que se passarmos longe não vai criar dúvidas na defesa, a defesa não vai ter de comunicar, não vai ter problemas de comunicação em ajustar ao alinhamento, portanto tem de ser feito bem perto do defesa que está a ser dividido, por assim dizer. Necessário muitas vezes, em especial no alinhamento direto, uma quebra muito bem realizada, uma vez que precisamos de invadir o espaço motor do defesa, nas costas dele, e aí depois sim irmos alinhar, ganhando um bocadinho de espaço e progredindo no campo também. A questão do passe, relativamente a onde é que a bola deve passar quando passa ao jogador intermédio, e nós achamos que deve passar sempre do lado de fora do atacante para passar o mais longe possível do defensor e para ter alguma proteção física relativamente ao defensor. Por baixo também dá, só abrir as pernas de forma natural também, obviamente que dá para passar. A saída do alinhamento após o passe, por onde é que ele sai e como é que deve sair, e o timing de saída dele também são muito importantes, porque não deve ficar eternamente à espera de uma bola no meio, mas também não pode sair demasiado rápido, porque senão não cria dúvida. Portanto, o objetivo é permanecer lá o tempo suficiente para fixar o defensor até conseguir abrir uma linha de passe nova, ou ficar lá o tempo suficiente para que o defensor decida ir defender o jogador mais aberto e criar ele assim uma linha de passe. Portanto, já falámos aqui o que é o alinhamento, para que é que serve. Importante falar, antes de como trabalhamos o alinhamento, falar quais as idades em que os atletas devem aprender a fazer alinhamentos. Na nossa ótica, obviamente, o iniciado de segundo ano já deve saber o que é um alinhamento direto, já deve saber como o fazer e em que momentos o fazer. Chegando a juvenis, um juvenil já deve saber obrigatoriamente o que é um alinhamento indireto, embora possa não saber muito bem em que timings fazer, porque é algo mais difícil, mas já deve acabar a sua formação de juvenil a saber o que é um alinhamento indireto
e tendo o alinhamento direto já nas suas capacidades, já estavam nas suas capacidades motoras. E no final, os júniores, obviamente saber os dois tipos de alinhamento, direto e indireto, quando o fazer, porquê de o fazer. Infelizmente o que nós estamos aqui a falar obviamente que é uma utopia, uma vez que sabemos que no nosso meio muitos jogadores vêm do futebol, meio dos juvenis, por exemplo. No nosso meio muitos jogadores trocam de equipa. No nosso meio nem todos os clubes apanham um jogador nos escolinhas, ali nos traquinas e benjamins, e acabam com eles em júniores e possam garantir uma progressão boa destes conceitos ao longo da sua formação. E os 2 treinos por semana, que são sempre... Sim, os 2 treinos por semana, que temos de fazer ali uma junção entre capacidades motoras, o que precisamos treinar para o treino e o que os miúdos precisam de aprender também. Como nós trabalhamos isto na nossa metodologia? Bem, inicialmente podemos trabalhar mais analiticamente, com movimentações 3-1 ou de 4-0, ou trabalhar em contexto de jogo ou de jogos reduzidos, com exercícios... Ou os dois. Ou os dois. Com exercícios de jogo reduzido que impliquem alinhar, direto ou indiretamente, que impliquem alinhar. Portanto, há alguns exercícios que nós gostamos muito de fazer para os jogadores terem mais percepção de onde e como é que podem utilizar os alinhamentos. Temos aqui o primeiro, que é o 2-2 com 2 apoios laterais, em que os apoios laterais só podem receber na linha da bola ou atrás da linha da bola, ou podem receber à frente da linha da bola se antes existir um alinhamento. Portanto, neste caso, aqui o pivô, o apoio podia receber à frente da linha da bola porque tinha um alinhamento prévio. Reparem que, tal como nós estivemos a falar aqui nos critérios de sucesso, o jogador, antes de fazer o alinhamento, vai fazer uma quebra nas costas do jogador para ganhar espaço e para o seu apoio poder receber muito mais à frente. Okay? Isto é um critério muito importante neste exercício. Pronto, depois este exercício pode ser feito 2 contra 2 com 2 apoios laterais, pode ser feito 3 contra 3 com 2 apoios laterais, e depois vocês adaptam o vosso feedback ao que querem. Neste caso, por exemplo, eu peço sempre para o meu jogador dar a continuidade para o lado para onde está virado. Okay? Neste caso entrava no segundo posto, o outro aqui já está a fazer a quebra para fazer o alinhamento, não recebeu, saiu o tal timing que o Daniel falava há bocado, o timing de ok, fiquei no meio, não recebi, desapareço, para não ficar no meio eternamente, não é? Outro exercício que nós utilizamos para treinar aqui os alinhamentos é uma manutenção de posse de bola, neste caso 3-3 com um joker mais 2 apoios na diagonal, em que o objetivo é fazer o maior número de pontos. E como é que os jogadores fazem pontos? Os jogadores fazem pontos a partir de 8 passos, se conseguirem fazer 8 passos, 1 ponto. Se conseguirem que a bola vá a um lado do apoio para depois ir ao outro apoio, mais 1 ponto. Okay? E sempre é importante dizer que sempre que passamos para o apoio, quem a passa vai para o apoio e o apoio entra dentro do campo. E a forma mais rápida de nós conseguimos fazer ponto, e aí é que entra aqui as questões das variantes e a importância das variantes, é com alinhamento. Se conseguimos fazer um alinhamento, como está aqui a passar neste momento, é automaticamente 1 ponto. Podemos fazer 2 tipos de alinhamentos, como já tínhamos falado, o alinhamento indireto, como passou agora, e o alinhamento direto, que está agora a passar, e assim promovemos a que os jogadores queiram fazer cada vez mais alinhamentos e que percebam em que situações é que podem fazer alinhamentos. Por último, nós posteriormente vamos partilhar no nosso Instagram e no nosso TikTok mais ideias de exercícios que nós podemos fazer para alinhar, mais formas de jogar. Portanto, estejam atentos às novidades, às redes sociais. Às redes sociais. A nível dos feedbacks, aquilo que nós procuramos corrigir no treino com mais atenção começa por ser as quebras. Se a quebra é bem feita ou mal feita, se invade o espaço motor do defesa ou não. A continuidade, para onde é que o jogador sai, como é que o jogador sai, o timing em que o jogador sai. E a seguir se voltamos a alinhar ou não, como tínhamos ali num dos exercícios. A recepção do jogador do alinhamento direto, portanto como é que ela é feita, e não deve ser feita imediatamente para onde vai passar a seguir. Primeiro procura atacar o espaço e depois... Uma vez que se a recepção for orientada para onde vai passar, a defesa também vai orientar-se. Passa sempre por manipular espaço e por manipular o defesa, e portanto se nós
damos aquilo que vamos fazer, perdemos algum sentido. E o passe, que tem de ser um passe que passa por fora, como tínhamos falado, mas tem de ser um passe que seja recepcionável pelo jogador intermédio, se for ele a receber a bola. Sim, e só uma questão das quebras. Nas quebras até será um tema que nós iremos falar aqui no podcast no futuro, porque é um dos temas mais importantes e é o que faz mais diferença no futsal. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção no nosso primeiro episódio do podcast. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, meter like, comentar. Nós queremos saber o que é que vocês acharam das nossas ideias, da nossa visão do jogo, da nossa visão do que é que são os alinhamentos. E até à próxima, um prazer e continuamos a apoiar o meio. Até à próxima.